sessão, enfim, esta primeira conferência sobre esta exposição de Sousa Lopes, Efeitos de Luz, é dedicada especialmente a uma ligação entre a arte e a etnografia, e é como que um momento histórico, digamos assim, porque é a primeira vez que no museu se estabelece esta ligação, tanto no catálogo, com o ensaio do antropólogo Luís Martins, que está aqui presente, como agora nesta conferência, ou nestas duas apresentações, digamos. Eu vou apresentar algumas obras e algumas reflexões sobre Tá, obrigada. E sobre aspectos artísticos, e o Luís Martins irá focar outro tipo de aspectos, mas é sempre bom esta interdisciplinaridade e, enfim, não só nestas áreas, mas também com a literatura, como já temos feito. E após a participação de Sousa Lopes na Primeira Guerra Mundial, ele procura de novo o poder da cor e o fascínio da imagem. Tinha começado a sua carreira com temáticas literárias e mitológicas, aliás, já em 1908, pintara este mar com as ondinas, inspirado num mito e também no poema do romântico alemão Heine, mas também inspirado no seu modelo preferido, a Hermine Landry, que é esta ondina principal, numa fantasia algo simbolista que o distanciava da realidade num momento de impressões cromáticas e sentimentais. E as séries de praias, já nos anos 20, revelam a sua capacidade de observação, já expressa nos instantâneos de guerra, e numa temática que continuava a trabalhar para as salas do Museu Militar. Estas pinturas de mar são raras no panorama artístico nacional e causaram um grande impacto pelas vibrações de luz e a cor dos céus, das grandes extensões de areal, eventualmente com lembranças de Baudin, um impressionista ou pós-impressionista, sobretudo neste contraste existente entre as pequenas figuras e os barcos e a imensidão da paisagem. E combinava o rigor da análise com o instantâneo, por vezes registado em linhas muito breves, em papel, com um lápis muito fino. E parece que nos apercebemos das cintilações do mar ou dos reflexos da luz no mar, e dos trabalhos da faina, portanto, de uma forma imediatista, que aliás era uma característica dos trabalhos dele. E a partir de 1920, também quando casou, modernizou a sua paleta e retomou o interesse por impressivas paisagens. Portanto, voltava a ligar-se aos valores luminosos que experimentara no início da sua carreira artística. As cores e os efeitos do mar, a luz nas águas das praias da Caparica, de Aveiro, do Furadouro, da Nazaré, surgem como um reflexo constante das suas observações pictóricas, isto num cruzamento de estudos por vezes próximo de tonalidades até um pouco mais simbolistas, como as tonalidades de António Carneiro. E, por outro lado, revela também uma surpreendente modernidade nos apontamentos instantâneos, tão valorizados atualmente como antes era valorizada a obra acabada e o rigor do desenho. E são obras como esta, de toques espatulados, numa concepção quase abstrata de planos de cor, se os recortarmos da composição. Portanto, esta é a composição e
enfim, a realidade é dada sobretudo pelas linhas dos barcos dos moliceiros e pelas velas, tal como nesta descarga do barco. E António Ferro confirmava que nas suas pinturas todas as coisas obedecem ao sol, mas não se desmancham. Não era com certeza um impressionista. De facto, nesta obra, Os Pescadores, a importância do traço ilustra o trabalho no barco e impõe-se tanto quanto a cor, servindo um esquema ordenado da composição. E trata-se aqui de um estudo para uma pintura de grandes dimensões, com cerca de 20 figuras e uma economia cromática entre sépias e negros, numa obra que não conseguimos localizar, portanto, isto poderá constituir um desafio para os próximos investigadores da obra de Sousa Lopes. A sua produção provoca, por isso, entusiásticas apreciações. Não se define, admira-se, como afirmava Artur Portela em 1927, ao comentar a sua exposição na Sociedade Nacional de Belas Artes. E Manuel de Sousa Pinto, crítico de arte, também elogia as suas capacidades artísticas, de artista fecundo e luminoso. Nesta década de 20, cansado e enfraquecido pelo clima parisiense, como muitas vezes desabafava em algumas das suas cartas, Sousa Lopes escrevia ao mestre amigo Luciano Freire sobre a necessidade de umas férias ao sol. Em 1923 estava ainda em Paris e trabalhava nas pinturas de guerra, mas pensava já no verão. Iremos outra vez, ele e a mulher, a Marguerite Gros, para Caparica para distrair da guerra. Vou mais depressa a procurar o sol e ver se sou mais feliz. Por outro lado, dizia também que estava mais habituado a traduzir ideias por formas e cor do que por palavras. Confessava ele num discurso raro pelas suas apreciações artísticas no Rotary Club de Lisboa, em 1929, numa época em que inicia as suas funções como diretor do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Valorizava os modernos e os impressionistas Monet, Sisley, Pissarro, Renoir e também Sorolla, Besnard, Henri Martin, Maurice Denis, entre outros. Portanto, tinha uma sólida formação artística, mas criticava o grupo dos modernistas e os cubistas. Sublinhava a importância do sol e da paisagem. Neste caso é uma imagem da costa da Caparica, e percebe-se que ao pôr do sol vê-se a falésia laranja e a entrada do barco na água, da arte chávega, característica da costa da Caparica, numa composição plena de luz e de cor. E refletia também, portanto, em torno da questão dos nacionalismos e das identidades, alargando assim o âmbito do impressionismo numa pintura, como ele dizia, mais sensível do que cerebral, e criando um impacto através destes efeitos e sensações, mas nunca esquecendo os nossos dons naturais, ou seja, as paisagens portuguesas. E entendia que para realizar as nossas aspirações vêm providencialmente as descobertas dos impressionistas, revelar-nos a magia da luz, os segredos do ar livre, dizia ele, utilizando uma linguagem moderna e acrescentando-lhe o aspecto humano, os cotidianos do trabalho e, sobretudo, da faina marítima. Ao longo dos anos 20 fez longas permanências em Paris, mas que alternava com a descoberta do país nestas paisagens marítimas ou campestres. Portanto, realizava séries de efeitos de luz em empastamentos, de técnicas entre o registro do movimento das águas e observa atentamente os movimentos dos pescadores na praia, o modo de dobrar as redes, os gestos do seu concerto, o tipo de
de barcos, os pormenores da faina. Neste caso, o mestre está na embarcação a contar as ondas e é depois da 7ª vaga que o barco pode entrar na água. E, portanto, todos estes pormenores da faina no inventário etnográfico destas artes, apesar de uma indefinição moderna no tratamento das formas. Pode-se fazer também uma ligação nesta data com Raul Brandão e com a sua obra Os Pescadores, em que ele faz também uma descrição destas artes da pesca, da faina, e isto em 1924. Portanto, há esta preocupação tanto de artistas como de escritores com um olhar etnográfico, digamos assim. E Sousa Lopes distingue-se como um dos raros artistas portugueses a explorar práticas impressionistas. Encarava a modernidade como uma síntese entre alguns aspectos da pintura destes artistas e o entendimento de luz local, numa manifesta atitude de descoberta do país e das suas paisagens, o facto significativo para o seu sucesso na época, mas que é igualmente relevante no estudo e análise atual. E nesta obra há um tipo de pincelada muito semelhante ao que vimos na pincelada das ondinas, de inícios, portanto, do século XX, 1908, embora aqui de uma forma mais livre, sobretudo no tratamento cromático e num envolvimento quase fantasioso com esta cor lilás, que não tem muito a ver com a realidade. São os efeitos de luz nas águas, os efeitos do céu, mas, sobretudo, as sensações que o artista pretendia exprimir. Por outro lado, defendia um estilo que teria de ser sintético, como ele dizia, sem detalhes inúteis que distraem os sentidos. Interessava-lhe estudar as obras dos mestres e, em Portugal, segundo ele, os que mais se distinguiam eram Domingos Sequeira, Lupi, Silva Porto, Columbano, Malhoa, e sublinhava a importância de meditar nas suas propostas para melhor sabermos quem somos e estabelecer os princípios que devem guiar-nos. E esta obra é um estudo também para um tríptico de grandes dimensões sobre os moliceiros, uma obra que também não foi localizada, uma obra de pintura a fresco, e que, aliás, neste estudo, e vemos aqui a pintura ao vivo, estes planos de cores sem tonalidades são já um estudo para a passagem mais facilmente à pintura de fresco. E este desejo de viagem e descoberta do país combina com o seu interesse pela história e a ideia de evasão. Procura inspiração e intenção de experimentar sentimentos semelhantes aos que vivera no impacto dos primeiros anos em Paris, nas sensibilidades luminosas de Itália, na forte comoção dos registros de guerra, na modernidade dos retratos da mulher, de Marguerite, e nas ensolaradas costas portuguesas. No final da carreira e também no final da sua vida, Sousa Lopes recebe a encomenda para um projeto que o satisfazia e empenhava, os frescos do Salão Nobre da Assembleia da República. E isto era a súmula de muito do seu trabalho e do interesse pela pintura a fresco do Renascimento italiano. Estudou em Itália estas técnicas aprofundadamente e concentrava-se agora num outro tipo de evasão pelo passado, pela época dos descobrimentos, no imaginário que perseguia os portugueses desde o século XIX. E esta temática preenchia, nas décadas de 30 a 40, um espaço ideologicamente necessário e onírico na afirmação da nacionalidade.
Portanto, Sousa Lopes pretende encontrar um compromisso de modernidade com a intenção desta encomenda, mas afasta-se do tipo de representação folclórica que inventava tradições e feitos numa linha seguida pela política de espírito de António Ferro. Mas afastava-se também das mais ousadas propostas artísticas, como o geometrismo ou o surrealismo, e preferia observar a realidade em efeitos de luz, em séries, dinamizá-la a partir de suportes de grandes dimensões, em projeções épicas da figura popular ou da personalidade histórica. E neste seu último projeto releva um humanismo particular no interesse pela figura entre o trabalho e a batalha, e neste sentido valoriza o interveniente anónimo, que a participação na Grande Guerra também exponenciara, e estabelece uma linha visual, portanto, contínua em toda a sua produção, através destes tratamentos diferenciados de luz e de cor, numa linguagem artística moderna, desde os apontamentos impressivos em França e Itália, nos primeiros anos de 1900, até estas praias da costa portuguesa, até a arte chávega, nas décadas de 20 e 30. Obrigada. E, entretanto, passamos ao Luís Martins. Eu acho que não, eu acho que não? Não, isso não é preciso. Já está? Preciso funcionar. E agora? É que eu mexo muito e vou dizer uma chatice. Isso é um desafio para mim. E de que maneira? Eu sempre pensei que seria bom falar para pessoas ligadas à arte, como pensei que seria bom falar de pesca para pessoas ligadas ao fado. Sempre imaginei que poderia fazer um dia uma coisa dessas. Mas quando chega à altura sentimos-nos atrapalhados. Neste caso, eu tenho uma questão que vai acompanhar esse pequeno diálogo, que é o que é que a representação do mar na pintura de Sousa Lopes, Adriano Sousa Lopes, tem de comum com algumas representações do mar feitas por pescadores. Isto é, achei que seria interessante pensarmos a este nível, ao nível das representações do mar e da significação dessas representações. Vou falar em 4 pontos. Em primeiro lugar, a pesca da chávega é aquela que mais vezes é representada, mas de qualquer modo o que nós pensarmos relativamente à chávega e o que se disser, julgo que pode ser facilmente aplicado ao resto da pintura de Sousa Lopes no que se refere a esse tipo ao mar e às representações marítimas. 2 geografias, o segundo ponto, uma ambivalência antropológica, filosófica e psicológica, e depois o mar dos pescadores. Em primeiro lugar, uma nota breve. A pesca da chávega, ou a chávega, tal como Sousa Lopes representa, nada tem a ver com o que se faz atualmente. Está ali uma pequena comparação. A força muscular foi claramente substituída, obviamente substituída pelos tratores, pelos motores. As redes são puxadas pelos tambores dos tratores. Portanto, o tipo de pesca é completamente diferente. Assim como a apanha do moliço, que é representada noutros quadros, hoje não se faz a apanha do moliço, ou se faz pontualmente na Ria de Aveiro, na Laguna de Aveiro, mas as coisas são bastante diferentes do tempo de Sousa Lopes. Esses são alguns apontamentos. Esta é a arte chávega da Torreira, com
com os pescadores a fazerem a escolha do peixe, a fazerem a verificação da rede depois de recolhida. É preciso verificar se a rede tem buracos, é o que na linguagem dos pescadores, se está partida, se tem avarias, se está preparada para o próximo lance, mesmo se não for lançada de novo, porque não há peixe, porque o tipo as capturas ou o mestre armador da embarcação e da companhia prevê que mais um lançamento não vale a pena, porque não vai compensar. Mesmo assim, verifica-se ao pormenor todas as malhas, toda a rede, depois é recolhida no carro. Isto é Sousa Lopes. A obra de Sousa Lopes tem uma geografia que, relativamente ao mar, tem uma geografia que, salvo erro, está bem identificada. Costa da Caparica, Laguna de Aveiro, não é? Ria de Aveiro e Furadouro, Nazaré. Eu gostaria de colocar uma questão. No processo criativo, esta é uma geografia, é a geografia dos geógrafos, dos etnógrafos, dos antropólogos, é aquela que define um conceito, não é? O lugar. Este lugar, e é neste conceito que os geógrafos, sobretudo, que os etnógrafos, que os antropólogos se colocam aqui, este lugar, e que lhes dá objetividade. Neste lugar é esse conjunto de costumes, é esse conjunto de características, de traços, de acontecimentos. Eu julgo que no processo criativo o lugar é indiferente. O lugar já faz parte já está, é prévio à pintura. É um lugar mental, é um lugar psicológico, é uma geografia íntima, tem a ver com o impulso do pintor, tem a ver com o impulso do autor. A escolha é indiferente, calhou, podia ser a Caparica, podia ser outro lugar. A Caparica fornece o tema, fornece as figuras, se calhar as figuras mais adequadas para a sensibilidade do autor. Mas o que interessa aqui questionar, na minha opinião, é que tipo de geografia íntima faz ou tem Adriano de Sousa Lopes, que o estimula, que o impulsiona a ir à praia, a aproximar-se da praia, a desenvolver esse fascínio. E nós podemos percorrer toda a literatura estou a pensar basicamente na poesia, mas também nas narrativas de viagem e na fotografia. Se há alguma fotografia, se há alguma representação em que as pessoas voltam as costas ao mar, é completamente original. Não sei, podemos estar aqui a enganar, mas as pessoas nunca voltam as costas ao mar. As pessoas, quando observam, quando estão em paisagens marítimas, olham para o mar, voltam as costas à terra. Por muito enigmático que seja a paisagem marítima. Até podem não são pescadores, não têm que ser pescadores, não têm que ser marinheiros, não têm de ser pessoas no mar, mas nunca se volta as costas ao mar quando se está ali naquela paisagem, na praia. O que se vê volta-se sempre às costas da terra. Isto já faz parte dessa geografia íntima que nós temos. Mas o pintor tem outra coisa. O pintor define, concretiza esse fascínio fazendo obras. Mas ele não... Primeiro ponto. A geografia íntima do autor, a geografia íntima no processo criativo do pintor não tem a ver com lugares, tem a ver, sobretudo, com o impulso interior. O local é um conceito geográfico, é um conceito etnográfico ou sociológico, é menos um conceito no universo da pintura e no universo do processo criativo. Segundo ponto, observando as fotografias do mar, nós vemos estas aqui como exemplo.
a água, ou as águas, ou o mar em Adriano de Sousa Lopes, nunca é um mar simplesmente de reflexos de luz. Maria pode contestar-nos. Nunca é um mar só da cintilação, da superficialidade. É sempre um mar de profundidade. É um mar revolto, é um mar de vagas, muitas vezes até um mar que aparenta ser de temporal, de tempestade. Nunca um mar da cintilação, daquela superficial cintilação das pinturas em que o sol brilha por todo lado, e às vezes não é muito superficial, nunca. É sempre um mar revolto, um mar de mexido, de vaga. Citando um pouco Bachelard, a água, relativamente ele faz a análise da poesia, eu julgo que podemos transpor para a pintura. A água, em geral, é sempre um pouco o olho da terra. É através dos lagos, das lagunas, das porções de água que a Terra olha para cima e cria um cosmos, cria um universo cósmico. Vejamos, neste caso, quando nós nos aproximamos de uma tapada, quando nós olhamos para um pequeno lago e procuramos o quê? O que é que nós lá vemos refletido? Árvores, de repente, o que está em cima, o que está na Terra, passa a estar também na água. Há aqui uma duplicidade, uma ambiguidade cósmica. Aves, o pássaro passa a estar na água, as nuvens passam a estar na água, as árvores, e se houver uma povoação próxima, casas passam a estar na água, e de repente aquele olho cósmico da água passa a refletir todo o universo. Mas nós sabemos que, em termos de água, a água não é o melhor espelho do universo. Não é o melhor espelho no universo. Um espelho é uma coisa dura, oferece-nos com crueza uma imagem, devolve-nos a nossa imagem, devolve-nos de uma forma dura, emolderada, não há forma de passar, não é bom, o espelho não nos permite uma grande divagação, até mesmo sobre nós próprios, mas, entretanto, se nos olharmos numa fonte de água, a nossa figura, o que nós vemos permite alguma reflexão, alguma divagação. Mas é uma invenção, do artista, no processo criativo, seja na poesia, seja no outro tipo de literatura, seja na pintura, colocar a água a refletir as figuras que se movem. Não temos disso em Adriano de Sousa Lopes. Pelo contrário, o que é que nós temos em Adriano de Sousa Lopes? A água, o mar, refletem fielmente a turbulência, ficamos pela turbulência do céu. Reflete sempre essa turbulência. Isto é, há como que uma empatia entre o que é turbulento ao nível do céu, ao nível das nuvens, e como está o mar. Nunca o mar contradiz aquilo que é o céu. Vemos aqui, e o máximo que nós temos de reflexos é aquela paisagem de Moliceiros, onde é uma paisagem da laguna, é uma paisagem da ria, a laguna é um sítio geralmente mais calmo. Este era o segundo ponto. O terceiro ponto vem na sequência desta. Isto é, aquilo que em Adriano de Sousa Lopes, Maria pode também contestar-nos, aquilo que em Adriano de Sousa Lopes o mar, é sempre um mar inventado. Porque o artista não reproduz o mar de que está a ver, o artista inventa nessa geografia, nesse impulso íntimo, o que ele faz é inventa, projeta as suas emoções, os seus impulsos, as suas lembranças juvenis para aquela realidade. Então,
o mar dos pescadores é também um mar de profundidade. Eventualmente até um mar mais lá ao fundo. Como? Como é que se faz uma pesca? Não estamos a falar agora na pesca da chave. A pesca da chave é um pequeno exemplo de um processo de pesca. Para um pescador, o que interessa é procurar o peixe. E como é que se procura o peixe? Tradicionalmente, através de pequenos sinais que têm a ver com os pássaros, com a cor da superfície da água, com pequenos sinais que têm de efervescências, luminosidade se for de noite, e sobretudo, e muitas vezes, com uma memória que tem a ver com o peixe naquela altura, naquela época, naquele ano, aparece naqueles lugares. Isto é, há uma memória que é transmitida ciclicamente nas comunidades pescatórias, no passado isso era mais forte, e que se sabe que no mês de setembro, ou no mês de outubro, ou na época do inverno, aquele tipo de peixe, vai aparecer naquela pedra, naquele local. E o que os pescadores fazem, tradicionalmente, é pequenas folhas, pequenos blocos, onde vão anotando tudo isto. São blocos do fundo do mar. É o mar profundo que nós temos aqui. Isto é, o mar profundo de um pintor, tomamos agora como exemplo, o mar das vagas, nunca é aquele mar silencioso, tipo espelho, que os pescadores chamam o estanhado, ou que chamam o mar de mulheres, porque não coloca desafios. Não, é aquele mar, o mar lá no fundo, porque o da superfície não interessa ao pescador, interessa sempre. Portanto, temos aqui, o pintor tem um mar profundo, o pescador tem um mar profundo, mas o mar profundo do pintor é o da metáfora, o mar do pescador é o seu pragmático, é a sua forma de economia. Isto é o traço feito por um pescador a partir marcando a linha, o rumo do seu arrasto. Isto é, ele segue aquele rumo, portanto, sabe, os números indicam a profundidade, em braças, e o nome Beirinha de Fora fica na costa sul, no Algarve, frente a Lagos ou a Faro, salvo erro. Isto é um mar desenhado por um pescador da Ericeira. O outro era mais ou menos industrial, este é um pescador artesanal. À saída da Ericeira, ele tem esses lugares, o pescador chama casco a um lugar onde naufragou um barco, chama rato a pequenas pedrinhas, pequenas que são do tamanho desta sala, no meio da areia, ou ratões, limpo a areia, lodo, laje, as coisas têm nomes diferentes. Portanto, e o pescador não é um processo que está na mente do pescador artesanal, portanto, ele sabe os lugares, segue, procura os rumos, mas é também para o ajudar em termos de memória, também uma coisa que ele desenha. Daí os famosos roteiros de pedra que foram publicados 2 ou 3 em Portugal. Os pescadores não os transmitem, guardam-nos, porque uma vez disseram assim friamente, embora me tenham dado os desenhos, não divulgue, porque isso é o comer dos nossos filhos, é o nosso ganha-pão. Os mares têm nomes, deixem-me lá ver, carvoeiro qualquer coisa, eu agora, assim, casco do figo, o casco é um naufrágio, do figo, provavelmente por alguma característica dessa embarcação, casco do mar do Burgal, Mar das Chapas, provavelmente porque nesse lugar, quando a lançam... E porquê é que é preciso saber isso? Porque é o sítio onde há peixe, mas também é o sítio que se torna perigoso porque se lança a arte. E a arte, ao lançar-se aí, se for mal lançada, se for uma rede, vai partir-se no casco, vai-se partir na pedra. É preciso lançar bem a rede e em condições. Isto é o mesmo pescador a desenhar outro local, em frente à Ericeira, Pedra dos Nervos, a 32 braças de profundidade, Mar dos Ramires, areia, Ericeira, areia é limpo. No limpo, em geral, não há peixe.
a não ser que seja aquele peixe específico que anda na coisa. No limpo lançam as redes da sardinha. Isto é outro, na mesma ericeira outro pescador. Estamos sempre ao nível do mar profundo. Isto é no norte. Este já é um outro tipo de pesca, é a pesca de redes de cerco, é uma pesca à sardinha, são grandes redes e não podem lançar em cima da pedra, têm de lançar nas zonas de areia. E, portanto, o pescador tem todas essas pedras identificadas para lançar no intervalo entre elas. Elas parecem estar muito próximas umas das outras, mas não, as distâncias são muito grandes. A galega, valongo, a ponta o pontal, a cartola, são pedras famosas, cujos nomes já vêm de há mais de um século e meio, ou se calhar há mais, e que alguns desses estão registados num livro de um autor poveiro, António Santos Graça, que foi publicado em 32, mas de qualquer modo ele começa a tirar as notas sobre os nomes dos mares ainda no século XIX. Isso é a parte de trás dessa folha. Portanto, tudo, é preciso saber tudo, é preciso anotar tudo o que existe no fundo do mar, incluindo pequenas, por exemplo, um navio passou, deixou cair um daqueles contentores, é preciso localizá-lo bem, porque a partir daí deixa de ser possível lançar certo tipo de artes naquele local, porque lançando-as fica... Isso é a entrada de Lisboa, é um pescador que pesca na zona do Tejo, e ele fez o desenho da direita. Nós vemos o edifício inclinado, é o da monitorização da entrada na barra. Aqueles NS são os alicerces da ponte, alicerce norte, alicerce sul, isto é, da margem sul e da margem norte, na ponta de cima do papel. Isto é, aquele desenho que ele fez à direita está à esquerda, é o enfiamento que ele utiliza para lançar as suas artes. Isto é, os pescadores lançam as suas artes, é dos únicos momentos em que a superfície, o reflexo conta, porque eles precisam de se guiar visualmente por alinhamentos, fazer alinhamentos, um objeto próximo, mais pequeno, um objeto distante, maior, para localizar os sítios onde lançam as artes. E, portanto, esses alinhamentos, um alinhamento, 2 alinhamentos, já dá uma localização mais ou menos rigorosa. 3 alinhamentos é uma localização absolutamente rigorosa. Na Barra do Tejo isso não é necessário, basta um alinhamento, e o que ele faz é alinhar o sítio, o VHS, ou a torre de Belém, que está ali, pelo alicerce norte da ponte sobre o Tejo, e escolhe o sítio, tem o sítio para onde lança a sua arte, porque depois, na margem norte, ele é próximo da margem norte, portanto aí não há engano. Isto é um exercício que fiz em tempos, e trata-se do seguinte, é de uma arte de pesca que se utilizou até 1980 no Rio Tejo, e que os pescadores que a utilizavam eram do Seixal, da aldeia galega ao Montijo, do Barreiro, sobretudo daí desses 3 sítios. Isto é, quando o Rio Tejo vazava, isto é, quando era maré vazante, os pescadores nessa vazante percorriam o rio, percorriam essas margens e viam os sítios onde os peixes tinham deixado marcas. Onde é que podia haver o peixe, e descobriam, percebendo os sítios onde o peixe tinha estado, punham as suas redes. E como é que montavam as redes? Com estacas, várias que podiam atingir 2, 3 metros, dependendo do sítio. Na maior parte dos casos seriam 2,5 metros, 3 metros. Em geral, 3 metros, mais próximos de 3 metros. Carregavam as varas no solo, no solo de ostras, no solo de areia, carregavam-nas bem, para ficarem bem fixadas. Depois, uma rede, estendiam a rede ao longo dessas varas, seguindo a orografia do terreno.
Isso percebe-se aqui, que para o lado em que a água descai. A maré enchia, e nós sabemos que a maré enche e é capaz de, em certos lugares, é capaz de subir 2, 3 metros de altura, em certos lugares. A maré enchia e então eles iam de barco até esses sítios, puxavam redes para cima através de umas cordas que tinham deixado nas varas, as redes ficavam a fazer muro, e quando a maré vazava, quando a maré começava a vazar, eles iam depois, iam lá a pé e recolhiam o peixe que tinha sido apanhado na armadilha. Era só, chegavam a apanhar toneladas de tainha, enguia, lampreia, toneladas. É inimaginável o que se pescava assim. O que eu fiz aqui há uns anos, salvo erro, em 2000, a partir de 2000, foi passar por essas povoações e procurar os sítios onde eles pescavam, onde eles punham essas redes e a forma como eles punham essas redes. Portanto, isso foi uma colaboração, não é? No Barreiro houve 2 ou 3 pescadores que fizeram esses desenhos, esses são desenhos dos pescadores do Barreiro, mais retilíneos. No Montijo também houve vários pescadores, juntavam-se em volta das mesas, diziam onde é que é e diziam os nomes. Os números correspondem aos nomes dos sítios, porque os pescadores dão sempre nomes aos lugares onde pescam. Isto é o Tejo, não é? É o Tejo. Aquele pequeno, eles chamam um anque, aquele pequeno efeito numa das pontas da rede é um anque. O que é um anque? É a parte mais baixa do sítio onde puseram a rede. Em geral tem um esteiro. E para quê? Porque por aí o peixe podia fugir. Então eles fazem uma armadilha pondo a rede dentro do esteiro. Aí também é o último lugar de sobrevivência, o último lugar de respiração do peixe. Estou a demorar muito tempo. Isso é o outro, são outros desenhos. O que fiz foi retirar o suporte. A ideia era perceber como é que um pescador que tem sempre na mente o fundo marítimo, o fundo que pesca, como é que ele memoriza esses fundos e como é que ele constrói a memória dessas coisas, da pesca, porque quando falei com esses pescadores, há 20 anos que tinham deixado de pescar no sítio. Supostamente haveria nomes que estariam esquecidos, haveria formas de colocar a rede que estariam esquecidos, mas não houve nunca uma hesitação. Todas as formas, todos os nomes foram dados sem hesitação. Só não deram nomes que estavam, por exemplo, aqui uma altura colocavam aqui a rede, noutra altura colocavam um pouco mais ao lado, distâncias de metros, não valia a pena. Isso é um arrasto, portanto, o processo é o mesmo, tirar o suporte para perceber como é que depois aquilo ficava guardado na memória. Isso é no Algarve, já, na zona do Algarve. Isto é a despedida e a reflexão. Voltamos ao furadouro. Ora, síntese, tenho 1 minuto. Sim. A ideia é, o pescador tem o seu mar, e é um mar concebido e inventado. É uma construção mental. Não, por serem... muitos, ou já não, mas ainda apanhei um extrato etário de pescadores que pouco tinham ido à escola e a maior parte deles nem sabia ler nem escrever. Olha, conheci um em casa de quem vivi que tinha feito a 4ª classe no entroncamento, em Tancos, e tinha uma memória fantástica. Até aos 80 e tal anos, a altura em que eu mantive conversas com ele até aos 80 e tal anos, ele lembrava-se dos mínimos pormenores do mar, quando estava a fazer tropa em Tancos, bom, tu tens de tirar a 4ª classe, não sei por que razão qualquer, tens de tirar a 4ª classe, e puseram-lhe um livro à frente, e tens aqui o teu instrutor, ele vai te ensinar a ler. Então o que é que ele fez? Ele sabia, e o instrutor também sabia, que lhe iam pedir para ler uma página, aquela página em especial. Ele decorou a página, os 2 lados, sentou-se, leu, por memória, 4ª classe feita.
Leu, o homem sabia tudo. Tem uma memória fantástica. Há uma construção mental dos mares, complexa, muito mais complexa que atualmente, onde o GPS e um conjunto de tecnologias permite memorizar tudo. Por parte do pescador, é um mar inventado. Por parte do pintor, é também um mar inventado. É um mar dos seus impulsos, da sua líbido, das suas questões edipianas. Eu não conheço a obra de Adriano de Sousa Lopes, mas valia a pena, se calhar, seguir esse desafio. Ver o que é que a vaga tem a ver, porque a vaga em geral tem a ver, e a pintura de Adriano de Sousa Lopes nunca é uma pintura pacífica, ou raramente é uma pintura pacífica, a não ser estes exemplos. É em geral uma pintura de turbulência, de tempestade. Se calhar com uma estrutura de análise por aqui, podíamos também descobrir outras coisas. Não. Então, fico à disposição e obrigado pela atenção e desculpem essa. Não sei se tem alguma questão. Retomando esta última, eu não gosto de entrar nunca por aí, por essa linha, mas também acho que no caso do Sousa Lopes isso é muito interessante, esse registro do mar revolto, da onda, da formação da onda, e parece que ele era um profundo conhecedor do mar. Parece que há até zonas de agueiros e portanto ele conhecia muito bem o mar. E também se interessava por esse aspecto, não apenas da composição, ou como nesta parede deste lado da minha esquerda, de efeitos de luz, e de facto são efeitos de luz, embora o mar não seja um mar plano, muitas vezes seja um mar revolto, mas há de facto efeitos de luz que ele próprio os apresenta como tal. E eu penso que essa turbulência e esse registro dos aspectos humanos ou dos cotidianos da faina, no trabalho duro da faina e na entrada do barco, da saída do barco, enfim, de todos esses aspectos, sobretudo da arte chávega, penso que se relaciona mais com a sua experiência na guerra, com o seu envolvimento na guerra, ou seja, com essa experiência de registro imediato de uma cena, e de uma cena violenta, de uma cena trágica, de um desespero, da solidão, da morte, de tudo aquilo, enfim, da resistência, porque passaram os soldados, e sobretudo os soldados do CEP, nesses anos, nos últimos anos de guerra. É depois disso que ele se interessa por esses aspectos mais, e que me parecem mais turbulentos, ou mais violentos, ou mais duros do trabalho. Porque antes da guerra, e passámos aqui por este corredor e pelo seu percurso artístico, há registros de enquadramentos de paisagem e percebe-se que um grande interesse pelos impressionistas, tanto em França como em Itália, com os aspectos do Moulin Rouge, da Lacuna em Veneza, dos canais em Veneza, e todas essas paisagens são paisagens tranquilas. É depois dos anos 20 que
que isto se transforma e que a sua paleta também se moderniza, e depois da sua ligação com a Marguerite Corot e enfim, tinha um cunhado que era um pintor de vanguarda, o Kiesling, portanto teve uma outra abertura também. Eu penso que se relaciona mais com isso do que propriamente com questões edipianas, mas podemos abrir a discussão. Parece-me muito bem esta abordagem à obra do pintor. Nunca fiz esta frase, mas faz todo sentido, não é? Portanto, gostei de ouvir. Dito isto, uma pergunta muito concreta para o Sr. Doutor. Os desenhos que mostrou são de que época? Os desenhos dos pescadores são recentes? Não são recentes, certamente. Ou serão? Bom, é isso que eu lhe pergunto. São os do Arrasto são de 1980, 90. Os da Barra do Tejo fazem parte de um reconhecimento quase sem tempo, porque se trata de uma... Porque falei com pescadores que aprenderam com os pais, que aprenderam com os avós, e eram os sítios onde eles pescavam, incluindo os nomes que eles utilizavam para identificar esses locais, com uma outra variação que teria a ver com a urbanização das margens, seriam aqueles que aprendiam dos pais. Portanto, eu diria aquilo, por exemplo, os pescadores que mais nomes forneceram são os pescadores de Montijo, que pertenceram a uma cooperativa fundada em 1910, por aí, numa altura em que surgiram uma série de cooperativas. Nesse caso era a Secupa. Depois surgiram as cooperativas musicais, na parede há uma Semupa. Eu diria que aí nós temos um intervalo temporário mais dilatado, até 1980, também, numa altura em que foi legislado de maneira a proibir esse processo de pesca. Os da costa de Ericeira, nós podemos atribuir também esse tipo de intervalo de tempo, porque é pesca artesanal. E a pesca artesanal, como disse uma vez um pescador aqui há muitos anos, que, sim senhora, em 1980, em 1970, a partir de 25 de Abril, os barcos da pesca artesanal começaram a motorizar-se, começaram a ir mais longe. Com a entrada na União Europeia, neste caso na Comunidade Económica Europeia, houve um conjunto de medidas que visavam a promoção deste tipo de desenvolvimento, de mecanização dos barcos. Os barcos foram mais longe, mais rapidamente, no início até pescaram mais peixe, mas os mares onde pescaram eram exatamente os mesmos que onde o meu avô pescava. Exatamente os mesmos, dizia ele. Não se descobriram mais mares porque não era possível descobrir. A costa, a plataforma continental portuguesa é muito estreita, aqueles mares estavam descobertos, os nomes estavam ali dados, Mar do António, Mar do Pargo, Palmela São Francisco, Mar da Laje. E depois, como descobriam e mantinham em segredo, às vezes o mar tem 2, 3, 4 nomes. Porque o outro que ia descobrir, ou presumivelmente ia descobrir, dava-lhe outro nome, até que por fim descobriam que havia vários a descobrir. Esse intervalo é muito... Na artesanal é um intervalo muito grande, na industrial os desenhos são especificamente dos anos 80, 1980, 90. Mas admirou-me haver ali desenhos da torre inclinada do VTS, torre essa que é recente. Sim, pronto. Esqueci-me de falar no Tejo. No Tejo, pronto, o Tejo é uma história engraçada. Por acaso não está aqui, eu tive para meter a fotografia. É um rapaz que começa a pescar em miúdo com o pai, sempre na zona do Tejo. Na época do polvo, o pai era funcionário público, o pai metia atestado médico e ia pescar um mês, porque dava muito dinheiro, o polvo entrava bastante bem, e quando havia polvo, nos anos em que havia polvo, eles ganhavam muito dinheiro. O rapaz começou a pescar com o pai, entrou para um curso de engenharia naval
fez o primeiro ano, fez o segundo ano, mas manteve-se ligado à pesca. O pai faleceu e ele continuou a pescar e estava a tirar por ano, eu não sei se estou a cair em erro, mas por ano, e nesses pequenos intervalos, 3.000 ou 4.000 contos limpos, assim, sem tirava dinheiro. E não ia sempre, não ia todos os meses, né? Ia 3.000 contos, 4.000 contos, na altura do conto. Portanto, ele resolveu desistir do curso e resolveu continuar a pescar, assumiu-se como pescador. E, portanto, esse desenho é de 2006, não, sim, 2006, por aí. Mas é um desenho posterior, mas antes do VHS ele utilizava outros sistemas. Os sistemas de enfiamento vão-se alterando nas zonas muito urbanizadas. Aliás, nós podemos perceber que esse tipo de alteração ao lermos os roteiros da costa do Instituto Hidrográfico. O primeiro roteiro não menciona, não identifica muitos edifícios, não identifica nada, e de repente nós vamos ler os roteiros seguintes nas costas e de repente temos um volume de urbanização, um volume de construções que é uma coisa enorme, descomunal. Dá para perceber isso. E, portanto, os pescadores são obrigados a alterar os seus enfiamentos, as suas formas de identificação dos lugares do fundo, a partir dessa, incluindo até aquela questão de seguir as luzes para se orientarem e seguir as estrelas. Deixam de seguir as estrelas porque têm luzes que identificam com mais facilidade. Muito obrigado. Não, eu que agradeço a pergunta. Obrigado. É para gravar. Boa tarde. Peço desculpa ter chegado atrasado. Tentei entrar pelo outro lado do museu e afinal era por aqui. Eu vim com o maior interesse e cheguei atrasado, peço desculpa. Vim com o maior interesse porque há algum tempo atrás que eu procuro perceber todo o impacto e todo o universo de pintura marítima como referência àquilo que possa ter contacto com a obra do Rui Brandão. Não me refiro à obra do Rui Brandão do livro de 1923, mas, sobretudo, à ideia de que ele, tendo escrito a narrativa do Batel Vai com Deus em 1903, 1904, a qual foi ilustrada com fotografias, parece que não terá encontrado na pintura, naquela altura, referências suficientes para ilustrar convenientemente o seu trabalho, um trabalho que é um trabalho, de certa maneira, pioneiro, no fundo precede em 20 anos o livro dele, mas, por outro lado, também pioneiro na atenção humana, digamos assim, dessa gente do mar, focada também em lugares muito específicos, mas seja como for, é uma atenção muito importante ao ponto de ele, na primeira linha do seu texto, dizer não há uma literatura portuguesa relacionada com o mar. E, portanto, cheguei ao ponto de dizer, numa crítica que fiz sobre esse livro dos pescadores, que nenhuma nova edição dos pescadores poderia ser feita sem inclusão dessa primeira narrativa que foi publicada na revista Portugal Brasil em séries 5 ou 6 meses seguidas. Eu tento acompanhar o que foi escrito e, recentemente, um prefácio de Vítor Viçoso para uma nova edição dos Pescadores, ele faz uma deambulação considerável sobre o universo dos pintores portugueses de marinha, entre os quais, obviamente, o Sousa Lopes, João Vaz, outros, e vai também procurar outras referências internacionais, europeias, do que fosse a atenção aos pescadores nesse período, digamos assim. Eu acho que há aqui um campo de pesquisa que ainda não foi completamente preenchido, e gostava muito de ouvir sobre isso, porque é exatamente juntando todas essas peças é que se poderá chegar a uma perfeita percepção do que é que representou
em termos nacionais, o livro do Rui Brandão de 1923. É óbvio que há outras narrativas, do Julião Quintinha, Vizinhos do Mar, há outros livros, mas a força, inclusive, do próprio périplo que o Brandão fez, do norte a sul do país, nos levam e que, no fundo, como foi dito, é maior do que o próprio de alguns desses pintores. No fundo, ele fez essa deambulação por todo o país e tentando também, por palavras, pintar a costa nacional, continental. Gostava de vos ouvir sobre exatamente até onde é que já se pôde tentar relacionar literatura e pintura, e também, obviamente, o papel que nessa identificação da gente do mar teve a própria fotografia. Eu conheço fotografias de polveiros, de pescadores polveiros, grandes heróis de pesca e dos naufrágios, mas gostaria também de dizer que não conheço quaisquer fotografias dos momentos dos naufrágios, enfim, de todas essas tragédias marítimas, que penso que e não apenas pelos meios técnicos que a fotografia nessa altura pudesse proporcionar, não há retratos dessas emergências dramáticas dos anos 20, inclusive, por exemplo, penso que em relação ao célebre naufrágio da lancha São José em 1924, que não há registros vívicos desses momentos. Por outro lado, a questão também me parece muito importante de se ver quais possam ser as relações também de todo esse universo pictórico com uma certa vontade de integrar o mundo dos pescadores e da pesca, do mundo do litoral, digamos assim, no próprio cinema. Eu penso que não tem sido suficientemente atendida à importância do Leitão de Barros nos filmes que fez, logo, e que me parecem muito inspirados pelo livro do Rui Brandão, porque ele fez um filme em 1930, creio. E, portanto, também há aqui, além da fotografia, além da própria pintura, temos também o cinema. Gostava muito de vos ouvir sobre isso. Muito obrigado. Bom, isso era um tema, é um tema muito vasto. De qualquer modo, eu escolhi agora esta pintura, que está aqui também nesta sala, para apanhar essa última deixa relativamente ao cinema. E quando olhamos para esta pintura, nos lembramos do Paulo Rocha, Mudar de Vida. Imediatamente se consegue identificar estes pescadores pelo tipo do traje, pelos calções, pelos padrões. Este, como eu disse, é um estudo. A obra final parece que teria uma maior economia de cores, quase um monocromatismo entre sépias e negros, e de grandes dimensões. Mas este tema de mar é um tema pouco explorado também, pouco explorado pelos artistas, parece-me, mas é um tema também pouco estudado. Portanto, quando o Luís há pouco disse que normalmente não se viram as costas ao mar, e não se deve virar as costas às ondas, mas parece que temos, enfim, pelo menos os pintores têm estado de costas viradas ao mar, muitas vezes. E desde o Cristino da Silva, portanto, na altura, quando fiz a exposição do Cristino da Silva, estabeleci essa relação, essa ligação com a literatura da época, no século XIX. Desta vez não fiz essa ligação com a literatura, mas o mais óbvio com Sousa Lopes é a ligação ao Raul Brandão, como disse, sobretudo aos pescadores.
aliás, os locais são os mesmos, embora haja um leque maior no Rolo Brandão, mas também trata da Costa da Caparica, do Furadouro, de Nazaré, de Aveiro e tal como Sousa Lopes. E quando se lêem estas descrições do Rolo Brandão, são muito próximas deste olhar do Sousa Lopes. Um olhar muito quase realista nesta descrição das artes. É claro, com enquadramentos, por vezes com enquadramentos poéticos ou criativos ou do sentimento artístico. Também outros artistas, como Lázaro Lozano, que está aqui uma familiar, ou Ais de Carvalho, enfim, já com uma outra geografia ou uma outra estética, nos anos 40, mas é um tema que tem sido pouco estudado, pouco abordado. Há alguns naturalistas também, como o Marcos de Oliveira, o Silva Porto, o João Vaz, marinhista de Setúbal, e sobretudo Marcos de Oliveira, mas também paisagens marítimas de Silva Porto extremamente interessantes e que têm sido pouco valorizadas. Aliás, eles eram muito amigos e sempre que o Silva Porto passava férias no norte, pintavam os dois a Lessa da Palmeira ou a Póvoa. E parece que depois da morte de Silva Porto, Marcos de Oliveira não pintou mais aquela zona. Eventualmente se pode ligar também com o naufrágio, aquele à espera dos barcos, em finais do século XIX. Mas tudo isto, de facto, está pouco estudado. Eu faria mais uma divagação. O José Conrado tem uma... É logo nas primeiras linhas, salvo erro. Mocidade. Salvo erro. Que ele diz que estou a citar de cor, né? Que na Grã-Bretanha todas as pessoas, toda a gente sabe tudo do mar. Isto é, há uma civilização, há uma cultura muito ligada às questões marítimas. E ele explica que isso talvez se devesse ao facto de... As coisas estão todas próximas, muito próximas do mar, não é? Aquilo é uma ilha. Não sei se isso hoje continua a ser verdade. Fizeram aqui, numa nota de pé de página, fizeram aqui há uns anos um pequeno inquérito em Londres e havia muita gente que não sabia a forma do peixe. Não sei se isso hoje continua a ser verdade. Mas, de qualquer modo, há esta ideia de que numa pequena ilha, como a linguagem, o vocabulário, tudo estava ligado às questões... Aliás, a Grã-Bretanha constituiu o Império. Simone Leys, numa introdução a uma coletânea de textos sobre o mar, de 2 volumes. Ouvi dizer que ele iria provavelmente publicar um terceiro, mas não consegui ter notícia dessa publicação. Faz uma comparação entre essa afirmação de Conrad com França, e diz que a França era uma França provincial, né? Capital, era em Paris. O próprio Museu da Marinha é uma coisa meio pisca, não é? Muito pobre. O mar estava longe do universo mental, lógico dos franceses. De qualquer modo, também constituíram uma armada e constituíram um império. No caso português, como se mede? A minha questão é como se mede a influência de uma cultura marítima numa sociedade? Pelo vocabulário? Pela extensão?
pela extensão, pela mobilidade das pessoas, é porque até há muito poucas décadas, até os anos 80, havia pessoas próximas da zona marítima que nunca tinham visto o mar. Hoje, o conceito de zona marítima está legislada, mas nós sabemos muito bem que a legislação impõe uma realidade. Agora, essa realidade que emerge do terreno tem dúvidas que hoje o conceito e a lógica, a visão do mar está muito mais expandida. Mas como se mede, a pergunta que sempre me acompanhou nesses processos é como se mede a extensão, o efeito de uma cultura marítima. Houve alguns autores portugueses, houve alguns investigadores portugueses que fizeram uma recolha de vocabulários ligados, agora não me estou a conseguir recordar o nome de um desses autores, que fez um estudo na Laguna de Aveiro, que fizeram ligado ao vocabulário, isto é, nomes de pessoas ou nomes de instrumentos de trabalho que se usavam no mar e que tinham transpirado para a terra ou o inverso. E muitas vezes a penetração da influência marítima no vocabulário e na linguagem é mínima. No entanto, dependendo das áreas, nós temos ao nível da Marinha, muita gente, marinheiros da Marinha mesmo, a Marinha de Guerra, veio de Trás-os-Montes, veio do interior, do Alentejo interior. Veio e vem, não é? No passado e no presente. Eu estou a divagar nesse aspecto, não é? Como é que se mede uma cultura marítima? Não é? Por outro lado, sim. Força, Maria, força. Eu acho que também tem muita importância pensarmos em duas questões. A importância das férias, ou da época balnear, ou a importância das praias e do mar, muito divulgada já pelo Ramalho Ortigão, em finais do século XIX, e a importância da Costa da Caparica como local de férias nos anos 20. E há anúncios nos jornais dos anos 20 sobre isso. Portanto, é um outro modo de ver, não é propriamente uma cultura marítima, mas é aliás, o Sousa Lopes vinha cá passar férias e tinha o desejo de se sentir feliz com o sol e na Costa da Caparica. Era isso que lhe interessava. Quando chegou, vê uma realidade de faina, de trabalho de pescadores, e que tem a ver também com se relaciona também com aquela intenção do pitoresco, ou da descoberta do país, ou da descoberta das nossas paisagens, do nosso sol, do nosso clima, e nesse aspecto os antropólogos também tiveram a sua importância, as suas fases de importância diversa, não é? Desde os finais do século XIX também, com o Teófilo Braga, mas depois, em 1930 ou 34, o Congresso dos Antropólogos, e enfim, toda uma política que se começa a esboçar à volta disso e de afirmação de um nacionalismo também, não é? Portanto, há aqui várias questões. Não é apenas esse fascínio inocente, ou delicado ou sensível sobre o mar, mas há outras questões subjacentes. O António Ferro dizia que o Sousa Lopes, já em 27, quando comentou a exposição, que tinha por vezes obras muito decorativas. E esta dos Moliceiros é uma obra quase com uma construção, uma concepção de planos de cor e de composição equilibrada, de um modernismo equilibrado. Mas, de facto, os pescadores. E um livro editado posteriormente, mas
que foi saindo em ensaios, Os Polveiros de Santos Graça, são quase 2 obras únicas nessa aproximação às comunidades marítimas. Relativamente ao Polveiro de Santos Graça, eu julgo que esta originalidade tem uma escala mundial. Nós geralmente apontamos um etnógrafo inglês, Raymond Firth, como o grande impulsionador da investigação ao nível das comunidades pescatórias, porque foi difícil, presumiu-se que sempre foi difícil os investigadores, os inquiridores entrarem e fazerem inquéritos em comunidades pescatórias, porque eram mal aceitos, porque eram olhados com suspeição, e há exemplos ao longo de toda a costa portuguesa. O estabelecimento da inscrição marítima só foi conseguido em 1891, 91 e 92, apareceram os primeiros livros de inscrição marítima, mas depois de várias décadas de tentativas de imposição dessa inscrição, porque os pescadores tinham uma interpretação dos efeitos dessa inscrição e as autoridades tinham outra e não se entendiam. Sempre foi, há uma áurea, perante essa áurea, não é de espantar que as 2 grandes figuras da literatura que falaram sobre pescadores e sobre questões marítimas foram pessoas que estavam ligadas ou estiveram ligadas a comunidades pescatórias. O Raul Brandão era filho e neto de pescadores, Santos Graça era filho e neto de pescadores na Póvoa, e sempre mantiveram essa relação com o meio pescatório. As pessoas que tinham nascido fora, eram de fora, viveram fora e mantiveram-se fora. Falaram sobre os pescadores a partir do exterior. Na Póvoa temos o exemplo, o conflito permanente entre o Landolt e Santos Graça, porque Landolt fazia afirmações que o Santos Graça não concordava. Há esse, não digo estigma, mas há esse balizamento da aproximação. À parte disso. Pois, eu por coincidência, vou publicar agora, na próxima semana, no Porto, um artigo que tem a ver exatamente com uma história de um jovem jornalista que foi conhecer o Raul Brandão em 1930, pouco antes dele falecer, e que tinha sido aluno no Liceu da Póvoa do Vasco Calafate, que foi uma pessoa muito importante por causa dos polveiros, não é? Eu li a sua tese no outro dia também e fala também um pouco dele. E o que é engraçado é que, sendo este homem, António Cruz, veio a ser um historiador do Porto e também um bibliotecário do Porto, etc. Ele foi falar com o Raul Brandão porque ele próprio diz isso depois numa conferência, que foi o livro do Raul Brandão que lhe tinha sido dado pelo professor do Liceu, o Vasco Calafate, que o aproximou dos pescadores polveiros, e que ele, admitindo ser uma pessoa do campo, se apaixonou, digamos assim, pela vida marítima desta comunidade que, apesar de tudo, e como foi dito muitas vezes também pela etnografia, é um caso à parte nessa identidade marítima da gente do mar, não é? Eu penso também que o próprio Raul Brandão também salienta muito isso. O que eu queria dizer é que, como esta conferência também demonstra, e acho que foi muito bom, é exatamente essa necessidade de haver um cruzamento entre diferentes campos para se poder chegar a uma síntese daquilo que possa vir a ser um conhecimento desse impacto de uma população tão específica no país, mas também tão rica pela diversidade que tem ao longo da costa, para perceber essa interação entre pintura e
que é que inspira o músico, o que é que se inspira, ou como é que se inspiram entre si, porque realmente acho que há uma necessidade óbvia de reavaliação disso. O próprio Torga também tem umas coisinhas, e mesmo essa síntese não me parece literária, digamos assim, não parece estar muito feita. Temos esses polos magnéticos, mas depois não temos, digamos assim, um campo intermédio capaz de ver quem era quem fez o quê. Eu tenho que, como se está a aproximar uma data muito especial para o Rui Brandão, são os 150 anos do nascimento, que à volta do Rui Brandão, todas estas coisas que têm a ver com a pintura do mar podem vir a ser proporcionados um pouco pela necessidade de perceber como é que ele também foi tirar quis fazer esse livro, digamos assim. Acho que há um ambiente da época, do Guia de Portugal, dos amigos dele, do Rui Proença, etc., mas penso também há um desígnio próprio de uma parte da população que vivia em condições extremas de pobreza, em condições extremas de assistencialismo médico, educacional, etc., e que, ao mesmo tempo, tinha, em relação à nossa tradição marítima, um legado muito específico que os quadros aqui representam e outros haverá. Muito obrigado. Muito obrigada. E podemos encerrar. Agradeço a vossa presença e até à próxima. Obrigada, boa tarde.